Então vamos orar, colocar diante do Senhor a nossa petição. Senhor Deus, nosso Pai, te damos graças pela vida do teu servo que estava aqui há pouco dirigindo este culto, dando esse início, quem estava aqui louvando no altar do Senhor, ó Deus querido, aqueles que estão na mídia, portaria, e esses irmãos abençoados e que saíram das suas casas numa noite chuvosa, enfrentaram às vezes até trânsito, ó Pai, para estarem aqui, e graças te damos por essa oportunidade de buscarmos a tua face, seja em oração, seja com os louvores, seja ouvindo a tua palavra. Ó Espírito do Deus Todo-Poderoso, o Senhor que está neste lugar para receber a adoração do teu povo, ó Deus bendito, Deus eterno, ó, nós precisamos, Senhor, que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, que o teu Espírito ministre no profundo do nosso coração, que toda a canseira, que toda a distração, ó Deus bendito, seja o que for que estiver para atrapalhar o nosso entendimento da tua palavra. É hora de aprendermos do Senhor, é hora de nos alimentarmos, que esta palavra, ó Deus, possa penetrar no mais profundo do nosso ser, e que nós possamos aqui, Pai, sentir a tua presença enquanto estamos, ó Pai, ouvindo a tua palavra. Queremos que o teu Espírito Santo esteja tratando com o nosso caráter, esteja nos fazendo melhores homens e mulheres de Deus, e possamos sair daqui transformados, que haja um incômodo com este mundo, que não sejamos conformados, mas que sejamos incomodados, que sejamos insatisfeitos, que nesta noite haja sede, haja fome da tua palavra, que é viva, que é eficaz, e toda vez que nós a ouvimos, a nossa fé é acrescentada. Obrigado, meu Deus, por todos que estão aqui nesta noite, por aqueles que vão assistir depois, que possam sentir desejo de estar na tua casa, para se alimentar, para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos assentar. E nós vamos ler hoje. Semana passada nós lemos aquela primeira parte de Efésios, e lemos o verso de número de 1 a 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Você lembra? Amém? Falamos sobre isso, aprendemos com o Senhor, e nesta noite vamos dar prosseguimento, portanto, do verso 4 até o verso 14, né? Então vamos meditar nesse texto, né? Lembrando aos irmãos que a semana passada falamos que dos primeiros 3 versículos, aliás, capítulos do livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, os primeiros 3 capítulos é o Senhor falando o que nós somos em Cristo, e a segunda parte de 4 a 6 é o que nós precisamos fazer por estar em Cristo. Então é muito interessante, nós nesta noite, nós vamos meditar nisso aí. Então, o texto que nós vamos ler, ele vai falar exatamente sobre isso. O que é que nós somos em Cristo? E aí vai nos fortalecer a nossa identidade. Irmãos, o grande problema para todos nós é que assim como existe pessoas que nos valorizam, também existem pessoas que nos desvalorizam. E nós sabemos muito bem que temos lá conosco os nossos defeitos, porque não somos perfeitos. Mas a palavra de Deus fala do valor que nós temos.
E até devemos ouvir, muitas vezes, a respeito dos nossos defeitos. É saudável sermos honestos e ouvirmos sobre os nossos defeitos também, até mesmo para tratar esses defeitos e nos fazer melhor assim, sermos humildes o suficiente. Mas, irmãos, a desvalorização, ela é uma coisa doentia, né? É uma coisa doentia. E toda vez que alguém nos desvaloriza, o propósito não é bom. Diz que o comprador, quando olha para um produto, ele olha os defeitos do produto. Quando a gente vai vender carro, a gente vê muito isso, né? O fulano que vai comprar o carro fala, tem um risquinho ali na porta, sempre tem. Aí está faltando lá uma peça ali, ó, quebrou a peça aqui do negócio, e ele começa a catar, a lanterna não está acendendo, e daqui a pouco ele começa a pôr tanto defeito. Você vai numa loja, você quase sai de lá, quase que doando o carro para o camarada, porque ele põe tanto defeito, porque ele quer comprar barato. Quer comprar barato. Mas o texto que nós vamos ler aqui, irmãos, que eu falei para os irmãos, Efésios de 4 até 14, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por quem? Por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo em quem? No amado. Quem é o amado? Jesus Cristo. Amém? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza, novamente, da sua graça. Amém, meus irmãos? Nós vamos parar um pouquinho aqui e vamos refletir um pouquinho nessa primeira parte. Graça que realiza em nós. É natural nós ouvirmos dos teólogos uma linha que fala sobre a predestinação. E aí nós ficamos pensando e discutimos a predestinação. E diz assim que o Senhor pensou em nós lá na fundação do mundo. Irmãos, e qual o problema? Se lá no livro de Gênesis, ele já disse, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Está lá em Gênesis. E ele estava pensando em você, ele estava pensando em nós. O próprio Jesus fez uma oração assim, lá no livro de João, capítulo 17, verso 20, se não me falha a memória, disse assim: olha, não rogo, não só por esses que estão aqui me ouvindo, mas por aqueles que virão a crer em mim, mesmo sem me ver, por intermédio da minha palavra. Amém, irmãos? Você é fruto, e eu sou fruto, nós somos frutos desta oração de Jesus. Quando eu li isso aí, eu falei assim: Jesus orou por mim, lá antes de eu nascer, então não é novidade nenhuma, irmãos. Mas o que esse texto tem de mais belo é uma coisa chamada graça, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Irmãos, não dá para desvalorizarmos algo que foi remido, que teve a redenção. E esta palavra redenção, olha, o teu Redentor vive. O nosso Redentor não está lá no túmulo. A Bíblia diz que o nosso Redentor ressuscitou. Ele é vivo. E essa palavra
redentor. Irmãos, tem a ver com pagar um preço alto pela tua redenção, pelo teu perdão, pelo teu valor. E ele prossegue: redenção pelo seu sangue. Outra vez eu digo, muitas vezes somos desvalorizados aqui nesta terra, mas esse texto, ele aflora, ele traz brilho, ele traz valor. Como um poeta popular já disse: gente é para brilhar, não para ser desvalorizado e nem morrer de fome. Gente, ser humano é para ser valorizado, porque o próprio Deus enviou o seu Filho e pagou um preço altíssimo, como está escrito: não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o precioso sangue de Jesus. O sangue de Jesus está sobre a nossa vida. E eu quero falar um pouquinho sobre o sangue. Lá no Antigo Testamento, o Senhor mandou Moisés e disse assim: fala para o faraó que é para deixar meu povo ir na 10ª praga. E o Senhor orientou Moisés e disse assim: olha, manda que seja imolado um cordeiro, e você passa um galho de uma planta, e você passa aquele sangue do cordeiro que foi imolado, e na porta do povo de Deus, você passa aquele galho com o sangue na porta, porque hoje eu enviarei morte se ele não deixar o meu povo ir, eu enviarei, e todo primogênito, onde na porta não tiver o sangue, será eliminado. E assim foi feito. E diz que o anjo da morte passou, e na porta em que havia o sangue, o anjo pulava para outra porta. Irmãos, o sangue na porta era um prenúncio do sangue de Jesus, que haveria de ser derramado em favor da nossa redenção. Aleluia! E quando a morte, não a morte física, que todos nós estamos sujeitos, mas a Bíblia diz que quem entregou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, nasce 2 vezes e morre só uma. Amém? Isso porque quando a morte espiritual vier, vai encontrar sobre a tua, sobre a minha, sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja de Jesus, o sangue dele, sobre a minha, sobre a tua vida. O sangue de Jesus está sobre nós. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, não tem como desvalorizar alguém que foi remido por esse sangue. E remissão das nossas ofensas, segundo as riquezas de quê? Da sua graça. Você deve estar perguntando assim: pastor está falando aí que é tão caro o sangue, eu já estou preocupado quanto é que custa. Alguém disse que foi de graça. Não foi de graça, foi pela graça. E é uma diferença muito grande. E nós somos acostumados, irmãos, a receber coisas e nos preocuparmos em retribuir. E muitas vezes, por não ser ensinado este evangelho, esta palavra, as pessoas pensam que podem, de alguma maneira, retribuir uma coisa que se chama graça. Uma graça que já foi pensada lá
antes da fundação do mundo. E eu creio porque a Bíblia está falando. Mas é uma graça que acontece algo com essa graça. É graça presente sem merecimento. É graça que se manifesta. É graça que nos alcança. Não adianta nós querermos assim, preocupados em retribuir, porque é presente que não há merecimento. Tem muita gente aí que está aí de alguma maneira chateado, se sentindo desvalorizado, se sentindo mal até, porque tem sido desvalorizado. Mas a graça já nos alcançou. E quando a graça alcança, ela valoriza você diante de Deus. E se o mundo inteiro não te valoriza, para o mundo inteiro você não tem valor, o sangue de Jesus por sobre a nossa existência, a graça passa a nos valorizar diante de Deus. E é isso que interessa. É isso que interessa. Graça presente, sem merecimento, presente desconhecido ainda por muitos. Irmão Naildo falou, estamos em missões nacionais, nos rincões do nosso país, tem lá missionário pregando o Evangelho de Jesus, tem lá, falando dessa graça, que para muitos ainda é desconhecido, alguns que ainda procuram para agradar a Deus, procuram, irmãos, se esforçam para agradar a Deus, para pagar a Deus alguma coisa que porventura recebam de Deus. É isso assim que acontece com as promessas. Promessas. Infelizmente, nesse ano que se passou, muitos morreram nas estradas, na Dutra, indo para pagar promessa. Que sai daqui de São Paulo, vão lá para a Basílica lá, e é uma romaria, e novamente muitos vieram, morreram, querendo pagar alguma coisa de uma promessa a Deus. Para muitos, essa graça ainda é desconhecida. Ainda bem que para você não é, meu irmão. Mas às vezes, apesar de conhecermos a graça, ainda queremos, de alguma maneira, retribuir. E às vezes isso nos angustia, porque nos ensinaram assim. Mas não é assim com a graça. Você tem valor para Deus, porque o que Ele te deu foi presente sem merecimento. E por mais que nós queiramos retribuir a Deus, isso não é possível. Não adianta. E é isso que nós devemos entender. Essa graça ainda é muito desconhecida para muitos. O verso seguinte diz assim: que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Isso aí é graça desconhecida. E um trecho aqui que eu achei muito interessante: descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Entenda, você é salvo pela vontade de Deus. Entenda isso. Mas como assim, pastor? Não fui eu que quis? Sim, mas porque Ele revelou a vontade dEle no teu coração. Amém? Olha aqui, ó, pela revelação do mistério da vontade. O texto está dizendo, ó, não acredite porque eu estou falando, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Irmãos, está tudo em Jesus. A graça é Jesus. Está correndo atrás do que mais? Está tudo em Jesus. O nosso desespero, a nossa sede, o que nós
o salmo maravilhoso aqui, que eu nem tinha conversado com o irmão, mas o Espírito Santo vai fazendo a obra, né? Vai os cânticos, tudo vai sendo, vai nos alimentando, irmãos queridos. O salmo maravilhoso, dizendo que tem sede, que tem fome de Deus, e busco de madrugada. É assim, porque a graça já nos alcançou. A graça está conosco. E você entende que é importante vir na casa do Senhor nesta noite para ouvir desta maravilhosa graça de Jesus. E diz assim, que Deus revela, resplandece a sua luz sobre nós. E o texto do Antigo Testamento diz assim, que Deus resplandeça sobre vocês o seu rosto e te dê a paz. Sabe o que é resplandecer o rosto? É revelar-se a nós. E Deus resplandece o seu rosto num texto como este, que lá, antes da fundação do mundo, já olhava para o Clóvis. Às vezes o pastor troca o nome das pessoas, né? Às vezes. Já olhava para você, abençoado. Lá na fundação do mundo. Mas pastor, então, não precisa mais pregar o evangelho, não. Aí é que está. Precisa. É porque é na pregação do evangelho que Deus revela esse desejo dele de nos dar a graça, de colocar o seu sangue sobre a nossa vida. É na pregação deste evangelho que o desejo está em Deus. Mas quando nós soubemos disso aí nós falamos, eu quero isso aí. Eu quero isso aí. Essa revelação, eu quero. Então nós devemos divulgar isso aí. Amém, meus irmãos? Devemos divulgar. Porque alguém disse para nós, alguém falou conosco sobre essa questão. Prosseguindo, o beneplácito que propusera em si mesmo, está tudo nele, de tornar a congregar em quem? Em Cristo, todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Irmãos, eu vou fazer uma pausa aqui assim, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Irmão, já percebeu uma coisa nesse texto? Deus está dizendo assim que, sabe a oração do Pai Nosso? Que seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita nos céus. Amém, irmãos? Nos céus também é feita a vontade do Senhor. E ele diz aqui nesse texto que Ele quer reunir todas as coisas, todas as suas posses, Ele quer reunir numa pessoa só, que é Jesus. E Ele quer reunir as coisas que estão nos céus e com as coisas dele aqui da terra. Sabe o que significa isso, irmão? É a gente sentir, muitas vezes, o céu aqui na terra. Num tempo tão difícil, e você sentir a paz do Senhor. Sentir a presença das coisas celestiais aqui na terra. Por isso ele disse assim: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que povoe a tua mente. Amém, meus irmãos? Isso é coisa do céu. Isso é coisa do céu. Muita gente, infelizmente, ainda não experimenta, porque ele diz assim, o texto que nós lemos, que eu fiz essa pausazinha aqui, de tornar a congregar, de ajuntar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, esse tempo que está passando, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Deus quer juntar a gente com as coisas celestiais, viu?
Essa é a promessa dele na sua palavra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Essa palavra predestinado, meus amados irmãos, a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Amém? Está claro isso na tua mente? O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Qual o desejo de um pai? É que o filho se dê bem na vida. Qual o desejo de um pai? É que o filho estude, se projete na vida. Se você olhar para ele e falar assim, esse é o meu filho, até apresenta para os outros, olha, meu filho delegado, meu filho engenheiro, minha filha médica, olha, meu filho trabalhador de fábrica, trabalho honrado, suado, meu filho chofer, como dizia, né? Chofeur de ônibus. Eu fico reparando, tem umas empresas de ônibus que são muito caprichosas, e os motoristas, tudo engravatado, tudo, eles descem do ônibus, eles são educados, são profissionais, competentes. Às vezes que eu vou para Londrina visitar os parentes que tem lá em Londrina agora, e a gente vê, eles descem do ônibus e antes de iniciar a viagem, se apresentam. Eu fico olhando assim, eu falo assim, olha que trabalho digno, né? Olha que trabalho digno. Aquele que passa no caminhão de lixo, pegando a sujeira que nós fazemos. Olha que trabalho digno. Sabe? Aquele que está na portaria dos prédios. Olha que trabalho digno. É digno o trabalho. E aí a gente, olha, meu filho é um homem honesto, trabalhador. Ali. Essa é a alegria do pai. É a alegria do pai. Mas imagina, todos os filhos são a alegria dos pais? Não. O desejo do pai, o projeto do pai, é que o filho ascenda na vida, que o filho cresça, que o filho se dê bem. Mas é assim com todos os filhos? Não. O filho tem vontade própria, até para fazer besteira, até para se desencaminhar na vida. Eu mesmo, me permitam o exemplo pessoal, até uma certa idade, minha mãe, filho, termina os estudos, e eu penso num rapazinho preguiçoso para estudar. Queria não. Ah, mãe, o que eu sei, eu sou um camarada muito esperto, depois tive que terminar, depois de casado, bem feito. Não era cristão ainda, não tinha a sabedoria de Deus no meu coração, não tinha lido o livro de Provérbios ainda, né? Aí ficava enrolando minha mãe, e eu imagino a tristeza da minha mãe. Esse bestão vai meter a cara na parede, vai ter que estudar de noite, depois de casado, sem condições. Foi isso que aconteceu. Não terminei meus estudos. É assim, depois eu criei vergonha na cara e fui estudar. Mas os filhos são tudo, sabe? Então, o desejo de Deus, o projeto de Deus, os planos de Deus, e a Bíblia diz, estarão dois numa cama, um será levado, o outro vai ficar. Estarão dois trabalhando com o arado, um será levado, o outro ficará. Porque é individual a salvação, a graça. Tem filho que não vai dar ouvido o que diz essa palavra, e mesmo que seja revelado, e é isso que eu entendo, que nós devemos pregar o Evangelho. Nele diga em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua
vontade, é a vontade dele, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, para sermos para o louvor da sua glória. Irmão, o objetivo de tudo isso aí é nós sermos, de fato e de verdade, para o louvor da glória do Senhor. Escuta, o maior objetivo de Deus na nossa vida é para o louvor da sua glória. Você deve ficar contente e satisfeito se você de fato vive para o louvor da glória do Senhor. E eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia diz assim: se te falta sabedoria, pede a Deus que a dá a todos e não lança em rosto de ninguém, e dá gratuitamente. É só você pedir sabedoria a Deus para que você possa se aproximar cada vez mais do Senhor. E é isso que diz o livro, a carta de Paulo aos Efésios, que nós fomos alcançados por uma graça transformadora. E alguém pode dizer: ah, mas o pastor, ele não conhece a minha realidade, ele não sabe os meus defeitos, ele não sabe. Ainda bem que eu não conheço, que eu não quero saber de defeito de ninguém não, já basta eu me preocupar com os meus, né? Vamos e convenhamos. Então, eu não quero mesmo não, mas eu quero te dizer algo. Existe uma diferença de alguém que está caminhando na transformação, insatisfeitos. Se você é um insatisfeito com a sua vida, você é um bem-aventurado. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E o próprio Jesus disse assim: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Você entende isso, que é a voz de Deus na tua vida? E essa palavra está te limpando, conforme pregamos no domingo passado. E essa palavra está nos limpando. Uma coisa é nós estarmos satisfeitos com a nossa existência. Deus tem sempre algo para acrescentar à nossa vida, e você vai sair daqui com algo do Senhor acrescentado na tua vida, da parte do Senhor. Vai sair com isso. E está escrito: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe o texto original, o que é que propõe nesse texto? Ele está falando de uma metamorfose. O original tem a ver com metanoia, é com transformação. Quando diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Não está dizendo assim, você está pronto, plim. Está dizendo assim, na caminhada que você está com Jesus, você está sendo transformados, não para ser salvo, viu? Mas é para ser melhor homem e mulher de Deus. Então todo dia é dia de a gente decidir algo que vai nos aproximar mais de Deus e vai nos distanciar mais das coisas que não agradam a Deus. E é diferente de alguém que está vivendo uma situação aqui agora e confortável, não precisa mudar nada não. E outro que está assim preocupado. Tanto é que vem na casa do Senhor para ouvir a palavra, preocupado em ser melhor para Deus. E Deus certamente vai tratar a nossa vida, vai nos ajudar a ser melhor, porque é desejo dele, é projeto dele, o objetivo é para sermos para o louvor da sua glória. Então é o objetivo do Senhor, é o objetivo. E para finalizarmos, em quem também vós estáis, depois que ouvistes o quê? A palavra da verdade, essa palavra, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor, novamente,
da sua glória. E aí você deve estar pensando, tudo isso aí que o senhor falou, pastor, qual é a minha garantia? Qual que é a minha garantia? É um exemplo que é bastante conhecido, mas vale a pena nós repetirmos. Hoje já existe outro tipo de procedimento, mas ainda permanece uma carta. Quando ela era selada, a garantia dela chegar era o selo. Sem selo, ela não chegava lá. Não sei se permanece assim, mas era assim. Era assim. E interessante é que a própria carta não se selava. É lógico que não, né? Imagino. Mas tinha alguém, o carteiro, que ele que colocava o selo na carta. Escuta, meu irmão, se dependesse de nós, de fato, garantia não tinha nenhuma não. Mas, se é que a gente pode pensar assim, nós somos a correspondência divina. E a Bíblia diz assim, venham a mim, que as primeiras coisas, Apocalipse capítulo 21, as primeiras coisas já passaram. As primeiras coisas já passaram. Lá não existirá mais morte, nem dor. Não existirá mais doença. Não existirá mais medo. Não existirá mais o inimigo. As ruas são de ouro e de cristal. Diz assim para a gente entender, porque a gente conhece o ouro, conhece o cristal, sabe? É uma linguagem para nós compreendermos o que nos espera. As primeiras coisas já passaram. Veja, agora tudo se fez novo. Venham. E o que nos garante que nós vamos para esse lugar é o selo, é o Espírito Santo, que não fomos nós que colocamos em nós mesmos, mas a nossa confiança está nele, que colocou o Espírito Santo em você. Você sente esse Espírito Santo em você? Ele se move em você. Ele que trouxe você para esse lugar aqui. Você crê nisso, irmão? Diga amém. Ele trouxe você. Trouxe você. Pastor, e aqueles que ele não trouxe? Ele faz acepção de pessoas? Não. É que ele não empurra ninguém, não. Ele convence. Ele convence. Entendeu? Então, qual a garantia? A garantia é o selo, que a promessa do Senhor, que está em João 14. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. Enquanto nós aqui estivermos, vamos dar ouvidos a esta palavra e que Deus abençoe a tua vida. Próxima semana, já falar para os irmãos, quando eu não estiver aqui, quem estiver aqui vai trazer no livro de Efésios, já falei com o pessoal que prega, para dar continuidade, né? Nós fomos aqui até o verso de número 14 e nós vamos dando continuidade, né? Lembre-se, de 1 a 3, capítulo de 1 a 3 de Efésios, dizendo o que é que nós somos, o que é que nós temos em Cristo, qual que é a nossa posição em Cristo. A tua posição em Cristo é essa aí, ó. Entendeu? Alvo da graça, redenção, preço pago. Você é valiosa, você é valioso. Não interessa as vozes que você tem ouvido, você continua tendo valor para Deus. Viu? Não se barateie. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Você que porventura
assistir este culto depois, essa palavra também é para o teu coração. E venha para a casa do Senhor. Voltemos para buscar as coisas na casa do Senhor. Vamos orar, Paizinho querido e amado. É no nome de Jesus que nós te somos gratos. Essa palavra que o Senhor mandou para os nossos corações, obrigado. Muito obrigado, Senhor Deus. Agora leva-nos em paz e em segurança para os nossos lares, que possamos encontrar os nossos queridos em paz e em segurança. Pai, eu imagino, assim como eu tenho alguns desafios ali na minha frente, também tem outras pessoas aqui também que têm seus desafios. Eu me uno a esse povo e eu te peço, Senhor, nos ajuda em nossos desafios. Nós clamamos ao Senhor nesta noite. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda em nossa existência. Seja com eu e todos esses aqui que aqui estão. Pai querido, nos fortalece. Vai à nossa dianteira, nos conforta, nos dá força para continuarmos a caminhada. Em nome do Senhor Jesus. Não permita que fiquemos pelo meio do caminho. Que nós possamos prosseguir olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É no nome desse Jesus maravilhoso que nós te oramos. Leva-nos para casa, Pai, desfrutando da tua alegria, que é a nossa força, em nome de Jesus. Amém?